assim: ao meu amigo e colega Graça com um abraço. A obra fica, o homem passa, e trabalho e honestidade dedicou ao Frei de Graça, a esta comunidade. António Machado. Eu dou então a palavra ao Alfredo. Bem, amigos, há situações difíceis na vida das pessoas e esta para mim é difícil. Mas como tenho saído de várias situações difíceis, também penso sair desta. Dizer-lhes que, em primeiro lugar, quando os amigos que compuseram esta comissão para esta festa, que eu considero do Executivo Camarário, e não só do grupo político que eu fiz e orgulhosamente faço e continuarei a fazer parte, mas dizer-lhe de todos os membros dos dois executivos que passaram pela Câmara Municipal. Isto é, de todos os eleitos que passaram pelos executivos que eu fiz parte. Ao longo da nossa vida, deparam-se com situações bastante difíceis. Mas temos que ultrapassá-las. E felizmente que o 25 de Abril trouxe a todos nós, ao povo português, condições para ultrapassar estas dificuldades. Tocou-me a ingrata ou a grata tarefa de ir para uma das mais belas conquistas de Abril, que é o poder local democrático que temos e defendemos. Em princípio, tive alguma reserva. Senti um grande peso da responsabilidade que me tocava. Se não fora a equipa de trabalho em que também estive inserido e era mais um nessas equipas, era impossível ter levado à prática o trabalho que os amigos aqui citaram, mas que é muito mais vasto e explicarei, se me derem um minuto de atenção, o que é Vila Real de Santo António, o Conselho, e o que será em termos futuros. Porque não temos dúvidas, como diz o nosso povo em termos simples, a verdade é como o azeite, e o azeite há de vir ao de cima. Mas encontrei na Câmara vereadores experientes que estão aqui presentes. Sem eles, o trabalho do primeiro mandato não teria resultado. As condições políticas foram alteradas no segundo mandato e os vereadores que estão bem aqui presentes criaram condições para que, de facto, saíssemos do marasmo onde nos encontrávamos. Independentemente, como disse, das forças políticas que fizeram eleger os autarcas, havia problemas neste Conselho que os amigos, se calhar, nem se apercebem do que havia. E quando são os acusados, e é verdade, os maiores investimentos neste Conselho foram feitos na freguesia de Nova Cacela, e foram feitos, não se apercebeu da gravidade em que se encontrava aquela freguesia. Dizemos que num território que é o triplo da freguesia de Vila Real de Santo António e hoje a freguesia de Monte Gordo também, porque não devemos esquecer que foi a população do Monte Gordo e a força política que me orgulho de pertencer que fizeram com que hoje Monte Gordo seja hoje uma freguesia, mas dizia, Manta Rota atravessava um período gravíssimo que podia, digamos, criar uma epidemia que nem os amigos calculam sequer que isto seria. Sabem que este Algarve, por interesses não das populações, mas por interesses de gananciosos, foi muito destruído. E está a ser destruído. Havia necessidade de ter um documento de trabalho em que esta terra fosse desenvolvida, mas harmoniosamente, sem compadrios, porque já sabiam que a corrupção não chegava a estas bandas. Lutou-se no primeiro mandato, não se conseguiu. Conseguiu-se no segundo mandato. E estão abertas agora. E oxalá os autarcas que hoje fazem parte do município saibam agarrar este instrumento de trabalho. Estamos convencidos que o nosso Conselho há de ser um Conselho de futuro. O Conselho de Vila Real de Santo António tem 59 km², tem 17 mil habitantes, é um concelho pequeno, como veem, mas tem uma gente muito boa.
é uma gente com um sentimento democrático como há poucas que existem no país. E isto talvez os amigos não saibam, alguns amigos estão aqui de fora, mas há aqui gente que esteve, ainda vou falar muito disso, mas gente que esteve presa, por hoje nós estamos a viver em liberdade. Temos também no nosso concelho terrafalistas, gente que sofreu para que hoje o nosso povo esteja em liberdade. Havia a classe operária nas fábricas, isto há muitos anos, e é daqui que vem de facto este sentimento democrático. Tirar a livre, este aparente atraso que o nosso concelho tem, é bom que esteja assim, mas é preciso vontade política para resolver muitas vezes muitos problemas. E essa vontade política passa por quem decide, mas também passa pelos seus colaboradores. Não é por acaso que nós na Câmara Municipal tivemos muitos colaboradores. E esses colaboradores é aqui, e é que se pode chamar este nosso convívio de homenagem, é uma homenagem de facto aos trabalhadores camarários que souberam estar na primeira linha para resolver muitos dos problemas que sem eles seria possível resolver. Claro que tivemos colaboradores muito de perto que sentiam os problemas como nós o sentíamos. É a esses colaboradores também que não podia deixar aqui. Mas dizia que, vida real, nós temos uma coisa em vista mais profunda, que é o futuro. E o futuro, contávamos nós e contamos nós, que é na juventude. Há hoje quem descareia da juventude. A juventude hoje passa por problemas bastante gravíssimos, mas muito gravíssimos. Nós acreditamos na juventude. Nós acreditamos no futuro. E estavam a ser dados passos nesse sentido, e estão e hão de ser dados passos nesse sentido. Mas, como dizia, o nosso concelho é muito pequenino, mas há esse sentimento democrático. Para a Câmara, como sabem, o poder local, já disse que é das mais belas conquistas de Abril, porque independentemente das forças políticas que estão hoje no poder local no nosso país, as câmaras municipais fizeram mais nestes 12 anos de democracia do que fizeram em 48 anos de fascismo. Qualquer câmara. Claro que há forças políticas que fazem mais do que outras, como é natural. Estão mais chegadas ao povo, sentem mais os problemas do povo. E na justiça social também há de facto diferenças. Mas todas as câmaras, independentemente das forças políticas, todas fizeram mais nestes 48 anos do que nestes 12 anos ou 13 anos, nos 48 anos de fascismo. Parece que quando nós falamos em fascismo, há pessoas que não gostam. Meus amigos, e isto digo aos meus filhos e digo aos filhos dos outros, que neste país houve de facto fascismo. Neste país houve falta de liberdade. É certo que a liberdade económica e a liberdade cultural ainda não foi alcançada. Por isso lutam os democratas neste país. Mas a liberdade de expressão é das mais belas conquistas que nós conseguimos. Vila Real Santo António deu um passo importante. Logo após o 25 de Abril, uma comissão administrativa composta por comunistas, amigos do MDP-CDE, socialistas e sociais-democratas, correram com a Câmara do Fascismo, é o termo, e avançaram, de facto, para a Câmara Municipal. É certo que... financeiramente era muito difícil nessa altura, porque ainda não havia leis que hoje existem, apesar de hoje combatidas também, que era a Lei de Finanças Locais. Como sabem, os maiores defensores do poder local, independentemente das forças políticas ou das pessoas, o poder local, digamos, e não é por acaso que hoje vejo aqui muitos amigos que, discordando ideologicamente do meu ponto de vista, aqui estão. E para nós é um grande orgulho de sentir pessoas, e assim o fizemos como foi aqui dito, na Câmara Municipal nunca olhamos as cores partidárias, nem vamos olhar as cores partidárias. Este incidente de percurso que aqui foi dito, estamos convencidos que a verdade, como foi dito, é como o azeite que dá para o fim. Logo após a minha saída da Câmara, e eu digo aqui porque estamos entre amigos, fui convidado
por várias pessoas para dirigir a empresa. Não aceitei, nunca aceitei. Voltei para o meu local de trabalho, porque era aí que eu tinha e eu tenho. E aí encontrei amigos de verdade, colegas que trabalhavam comigo há muitos anos e que na vi-los uma preocupação diária e constante. Vi neles mais que meus amigos. Vi neles meus irmãos. Vi neles o que vejo hoje aqui. Estes amigos todos, que sei que não estão aqui só por minha causa. Estão aqui também porque todos os que aqui estão ao meu lado e que fizeram parte dos executivos e muitos problemas foram resolvidos, devem ser este grupo de pessoas que aqui estão e esse conjunto. Convidado para dirigir algumas empresas. Disse sempre que não. Até que, por fim, vieram uns amigos junto de mim que eu não podia dizer que não. E esses amigos também estão presentes. Não podia dizer que não, porque também penso no futuro, não só do meu concelho, mas do futuro da região e do futuro do país. Era uma iniciativa nova que nós pensamos que não a muito a longo prazo, ou a médio prazo, ou a curto prazo, irá de facto dar os seus frutos. Não podia dizer que não, porque as pessoas mereciam a maior confiança, respeito e admiração. Não podia dizer que não, porque era o futuro também de uma região. Não podia dizer que não, porque, apesar das dificuldades, porque há muitos anos que conheço e sei que são pessoas sérias e honestas. Isto bastou para que os inimigos da democracia e do 25 de Abril viessem a lume com as tais calúnias que aqui foram ditas, as tais intrigas, mas que não passaram. E não passaram porque as pessoas conhecem-me há 47 anos, aqui nasci, aqui vivi e espero de aqui morrer. Mas dizia que, e era só esta explicação que ia dar aos meus amigos, para que de facto não acreditaram, esta população no fundo reconheceu que não passaram. Outras manobras foram feitas e outras manobras estão a ser feitas para que de facto derrubar a imagem deste poder local que vos falo e todos aqui presentes, todos, portanto estou convencido, têm a consciência do que é o poder local democrático. Mas dizia que chegámos a uma Câmara Municipal e não me compete a mim falar dos que me antecederam. Compete-me a mim dizer o que encontramos e o que fizemos. Encontramos uma chaga nesta povoação que estamos presentes, onde não só, como foi dito, não havia ruas, nem esgotos, água e luz, havia também, não havia ruas, havia fossas nas ruas, da autêntica população do Monte, porque essa foi sempre escorraçada nos regimes anteriores. E foi escorraçada tanto que nos meses de descanso passavam muita fome e eu pedi ao Alentejo. E é preciso conhecer esta realidade. É preciso saber como é que vira diálogo o sentimento das pessoas, estar junto das populações para saber, para conhecer. Hoje, infelizmente, há quem desempenhe lugares que não têm esta realidade, não têm este conhecimento. Mas dizia, a nossa terra, que para mim é a terra mais bonita do mundo, e já tenho comido um bocado, é a Vila de Santo António. Não me perdoem este bairrismo dos amigos que aqui estão, que não são daqui. Mas, de facto, quando atravessa a Praça do Quitumbal, sempre cheirou uma liberdade. E aquela terra é uma terra muito bonita. É um concelho onde os trabalhadores, e não só os trabalhadores, os interesses económicos deste concelho compreenderam quem é que estava por seu lado e quem é que estava na demagogia. Esses setores económicos deram-nos todo o apoio e ainda hoje, aqui,
vieram pessoas importantes. Importantes, eu considero pessoas importantes, não é pelo dinheiro que têm. Porque, para mim, pode ter uma pessoa que nada tenha, ser muito importante, uma pessoa muito rica e não ter importância. É dos gestos, das atitudes que se tomam e, sobretudo, da conduta ao longo da sua vida. A pessoa que aqui esteve hoje sempre teve uma conduta exemplar ao longo da sua vida e o tem demonstrado. É com essas pessoas que nós devemos seguir dizer. É com essas pessoas que nós devemos, de facto, dizer. É com essas pessoas e com familiares dessas pessoas que eu me associei. É com essas pessoas que nos têm dado também estímulo para continuar na luta e no trabalho que se avizinha, que é bastante. Dizer-lhes também que aqui, nesta povoação, onde as pessoas viviam muito mal, que é o maior gosto, a maior riqueza de uma autarca é passar por uma localidade e dizer: esta rua foi feita no meu tempo, estas pessoas têm a luz, foi do meu tempo, aquelas pessoas já têm água, que foi do meu tempo, ali há um jardim, que foi do meu tempo, a juventude pratica desporto, que é do meu tempo, a juventude faz cultura, que é do meu tempo. Isto é a maior riqueza que pode ter uma autarca. Infelizmente isto ainda não foi compreendido, ou não está a ser neste momento compreendido. Vamos lutar para que seja compreendido. Em Vila de Santo António há de ser feito o maior complexo turístico e o maior complexo desportivo do Algarve. E há de ser, porque nós temos a certeza que esteja quem estiver na Câmara, a população há de exigir que este complexo seja feito. E seja feito porque está em causa uma coisa muito mais profunda que está lá. Não os campos de futebol, ou os campos de ténis, ou as pistas de ténis, ou os campos de tartan. Está em causa é a juventude. E não é por acaso que na nossa zona, aqui, é a zona menos poluída de droga da juventude no Algarve. Também não é por acaso. E também não é por acaso que o nosso Conselho, independentemente de pessoas pensarem de formas diferentes, e nós temos a consciência disso, vamos um dia reconhecer o trabalho existente, o trabalho que se vai fazer. Dizer-lhes que estar com o Fernando Vargas, com o Manuel Moia, com o Humberto, com o Tom Zé ou o João, no Executivo, não estou a estourar com certeza pessoas que estiveram noutros órgãos autárquicos, como a Assembleia Municipal, as juntas de freguesia, a Assembleia de Freguesia, Conselhos Municipais. Porque, independentemente, as pessoas pensam que é a Câmara Municipal e o Presidente é que resolve os problemas, é quem paga as favas, como costumo dizer, mas não é. É todo um grande coletivo. Foi todo um grande coletivo de muitas pessoas a trabalharem para que este trabalho que foi feito neste Conselho se realizasse. Dizer-lhes que é um bocadinho, todos os homens têm um orgulho, e eu tenho um bocadinho de orgulho de me ter sido dito que a Câmara Municipal de Santo António, nestes últimos 6 meses, foi das câmaras mais bem geridas do país. Nestes 6 anos, foi das câmaras mais bem geridas do país. Contrariamente, diz-se o contrário, mas por razões que tapam a verdade e que tapam o facto. A razão talvez, porque teria sido convidado também para diversas empresas que não aceitei. Portanto, eu estou convencido, isto pessoalmente, para acabar, já me alonguei muito, já falei demais, mas parece que quando começo a falar nunca mais me acabo. Dizer que estou convencido que todas as pessoas aqui presentes estão, de facto, com o 25 de Abril e que nós marcamos como meta o 25 de Abril e deixar para trás o que foi antes do 25 de Abril, porque houve coisas muito más antes do 25 de Abril. E não vou falar aqui já em feridas e em chagas, porque isto já está um bocado ultrapassado, mas já há pouco, quando citei, foi de propósito, dizer que é o fascismo, para as pessoas compreenderem e para que todos nós, perante a juventude que temos, ela nunca mais deixaria que nós não vivêssemos a liberdade. Porque há muito mais que o 25 de Abril. Quanto mais tempo passa, mais pessoas estão com o 25 de Abril. E estar com o 25 de Abril é estar com o Portugal democrático, é avançar para uma pátria, quer se queira, quer se não, para uma pátria socialista. Disse.
Espera aí.